Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente está aqui para mais uma videoaula, tá bom? Galera, na aula de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as estruturas celulares dos protozoários, tá bom? A gente vai trocar também uma ideia sobre a reprodução, os principais tipos de reprodução existentes neles e também as principais doenças causadas por protozoários, que são chamadas de protozoonoses ou protozooses, tá certo? Vamos começar então com a estrutura celular, beleza? Aqui na nossa imagem a gente tem a estrutura celular de um paramécium, tá bom? É um protozoário bem didático, é o que é mais utilizado para a explicação das estruturas básicas, tá? Nem todo protozoário vai ser assim, nem todo protozoário vai ter essas estruturas, mas as principais estruturas estão aqui neste carinha, beleza? Bom, como a gente viu na aula passada, galera, quase todos os protozoários terão alguma forma de locomoção, né? O paramécium, como vocês conseguem perceber, ele vai apresentar cílios, né? Então ele vai estar contido no grupo de protozoários que se locomovem por cílios, beleza? E importante, o que nós temos? Se atenta ao cursor do meu mouse, por favor, tá? Os paramécios, eles apresentam como se fosse uma abertura, tá bom? Que é esse sulco oral, beleza? Essa abertura, ela vai ser responsável por fazer o alimento entrar, tá bom? E aí, o alimento sai, né, depois que ele entrou pelo sulco oral, ele vai passar por uma citofaringe, né, uma estrutura parecida com a faringe, só que dentro de uma célula, tá bom? E aí ele também tem um poro de saída. Então, o poro de entrada é chamado de sulco oral e o poro de saída é chamado de citopígio, tá bom? O citóstoma, galera, é uma estrutura presente dentro do sulco oral, tá? Então, nessa região chamada de sulco oral, nós também identificamos essa estrutura chamada de citóstoma, beleza? Bom, ele vai apresentar um vacúolo digestório, né? A digestão dos componentes está acontecendo aqui, beleza? Vai apresentar citoplasma, certo? Características importantes. A grande maioria dos protozoários apresentam dois núcleos. Um núcleo grandão, chamado de macronúcleo, e um núcleo pequenininho, chamado de micronúcleo, tá bom? Quais serão as funções desses dois caras? Eles não têm a mesma função. Tá bom? O macronúcleo, pessoal, tem uma função que nós chamamos de função vegetativa. Como assim, professor? Pense no seguinte, ó, a função vegetativa é a função de vida desse protozoário. Então, as informações que ele precisa para viver, para sintetizar outras organelas, para sintetizar as proteínas necessárias para ele, se encontram no macronúcleo. Tá? Enquanto que no micronúcleo, nós encontramos apenas, galera, as informações, né, ou as funções relativas à reprodução. Tá? Então, o micronúcleo só funciona para reprodução, beleza? Uma outra característica importante que eu preciso chamar a atenção de vocês é para essa organela aqui chamada de vacúolo contrátil, tá? Repara que esse protozoário da nossa imagem tem dois vacúolos, a maioria deles vai apresentar dois mesmo, tá bom? Repara que um dos vacúolos ele está vazio, enquanto que o outro dos vacúolos está muito cheio, tá? Os vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis, galera, eles são organelas responsáveis por regular a quantidade de água que fica dentro desse protozoário, tá bom? Apenas os protozoários de água doce apresentam esse vacúolo, tá bom? Para a gente entender isso, pensem no conceito de osmose, né? Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado de sais para o meio mais concentrado de sais. Os protozoários que vivem em água doce, eles são o meio mais concentrado de sais, por isso eles constantemente recebem água. Se ele não tivesse nenhum mecanismo de expulsão da água, esse protozoário ia recebendo tanta água, tanta água, tanta água, que ia chegar uma hora que ele ia explodir. A membrana plasmática dele não iria aguentar. Então, esse vacúolo contrátil, por meio de uma contração muito forte, muito vigorosa, esse vacúolo consegue expulsar o excesso de água que entrou nesse protozoário, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, galera, de dois protozoários, onde nós conseguimos identificar com bastante clareza esses vacúolos, tá? Aqui na setinha vermelha, né, um vacúolo aqui já bem cheio. Repara que todo vacúolo é constituído por canalículos, e esses canalículos são responsáveis por expulsar água, tá bom? Aqui na outra imagem, bem onde está a seta amarela, nós encontramos também um vacúolo, tá bom? Professor, como seria o funcionamento desse vacúolo? Bom, esse vacúolo funciona assim, ó, como a gente pode ver na seta de letra B. Quando ele está totalmente cheio, ele se contrai com muita força, tá? E aí, quando ele se contrai,
ele expulsa a água dele, né? Uma vez que ele expulsa a água dele, a água vai entrar de novo. E aí ele repete o ciclo. Ele se contrai, né? Se enche d'água, se contrai e recebe água. Vendo esse vacúolo funcionando aí? Beleza? Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, vocês encontram diversos vídeos bem curtinhos no YouTube mostrando de forma real, né? Mostrando uma célula de um protozoário mesmo realizando esse processo. Certo? Se eu lembrar, eu coloco no link abaixo dessa aula para a gente dar uma olhada. Bom, esse então é o vacúolo e essas são as principais organelas celulares dos protozoários. Beleza? Como a gente já comentou, né? Nem todo protozoário é igual a esse paramécio, mas esse é o mais didático, tá certo? Dando continuidade, a gente fala da reprodução desses caras, pessoal. E vamos falar primeiro das reproduções mais simples, né? Das reproduções assexuadas. Na nossa imagem aqui nós também temos o paramécio. Esse paramécio está realizando uma reprodução assexuada chamada de bipartição, cisciparidade ou fissão binária, tá certo? Aqui esse protozoário, galera, está fazendo simplesmente uma divisão celular, né? Então, esse indivíduo unicelular está se dividindo em dois outros indivíduos, beleza? Esse tipo de reprodução, então, é chamada de bipartição, muito parecido com o processo de mitose, tá bom? Outro processo assexuado é chamado de esquizogonia, beleza? Uma informação importante, os protozoários do grupo apicomplexa, né, aqueles que não apresentam forma de locomoção, mas que tem aquela estruturazinha lá chamada de complexo apical, eles se reproduzem por meio desta forma, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, uma célula, né, que se multiplica por mitose dentro da célula hospedeira ali, né, e aí vai originar, então, muitas outras células. E aí depois a gente vai ter simplesmente a fragmentação do citoplasma ali, como vocês estão vendo. Existe um outro tipo básico de reprodução assexuada chamada de esporogonia, tá bom? Repara que a esporogonia, ela vai ser caracterizada por primeiro uma meiose e depois uma mitose, tá? A esquizogonia, que é aquela que nós vimos um pouquinho antes, né, que é a anterior, ela vai ser caracterizada apenas por uma mitose, tá bom? Esse é o fator preponderante aí para diferenciar esses dois tipos de reprodução. Os dois tipos por objetivo aumentar bruscamente o número de indivíduos em um curto período de tempo. Bom, tanto a esquizogonia quanto a esporogonia, beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada deles, tá? Eles podem realizar dois tipos básicos de reprodução sexuada, tá? Um deles pode ser a fecundação, que ocorre geralmente antes do processo de esporogonia, tá bom? E eles também podem realizar um tipo de reprodução chamada de conjugação. Vocês lembram que quando a gente estava falando da estrutura chamada de micronúcleo, a gente comentou que ele tem uma função de reprodução? É aqui que ele vai atuar então, galera, nessa reprodução chamada de conjugação, tá bom? Vamos partir daqui, ó, dois paramécios diferentes, um com micronúcleo azul, outro com micronúcleo vermelho. Eles se encontram. Viram que são complementares ali, viram que, opa, rolou uma química, né? Depois que rolou uma química, galera, eles se tocam, tá? Eles ficam grudadinhos aqui e eles realizam uma meiose dos micronúcleos, tá certo? Então vai produzir aqui um monte de micronúcleos cada um deles. Dos micronúcleos produzidos, galera, 3 degeneram, né? Então tínhamos 4, 3 de cada um deles se degenera. Aí a gente vai ter a troca desses micronúcleos, tá bom? O que tinha micronúcleo azul doa um azul e o que tinha micronúcleo vermelho doa o vermelho. Cada um desses protozoários, então, vai ficar com um micronúcleo de cada cor, um azul e um vermelho, um azul e um vermelho, certo? Esses micronúcleos, eles vão se fundir, tá? Eles vão se unir. E se unindo dessa forma, esses micronúcleos aqui vão gerar uma informação genética nova, que no nosso desenho é a informação genética verde, né? Essa informação genética, então, não existia até este momento e foi proporcionada por essa reprodução chamada de conjugação, que consiste em trocas de micronúcleos, né? Então, cada um deles acaba dividindo seus micronúcleos e depois trocam seus micronúcleos, certo? Conjugação, então, promove variabilidade genética nos protozoários, certo? E aí, galera, a gente vai agora falar das principais doenças que são causadas por protozoários, tá bom? E para falar dessas doenças é necessário a gente relembrar alguns conceitos. Lembram lá aqueles conceitos de parasitas que nós trabalhamos, né? Ao longo, então, da explicação sobre as doenças, a gente vai retomando esses conceitos que a gente vai precisar, tá? O primeiro conceito é o que é o agente etiológico, tá? Sempre que a gente falar em agente etiológico, a gente está querendo dizer o organismo
causador da doença, tá bom? Então é o cara que está causando a doença, beleza? Não confundam agente etiológico com vetor, tá? Vetor é quem leva a doença até o cara. E agente etiológico é quem causa essa doença, tá bom? Vamos usar o exemplo aqui da nossa região, né? O agente etiológico da dengue é o vírus da dengue, né? E o vetor da dengue, quem leva o vírus até você? É o mosquito Aedes aegypti, certo? Então vamos lá, ó. A primeira doença que a gente vai falar é a amebíase, beleza? Ela tem como agente etiológico este protozoário chamado de Entamoeba histolítica. Ele vai se locomover por pseudópodes e ele apresenta duas fases de vida, tá bom? Isso vai ser bastante comum nos protozoários, tá? Eles têm duas fases de vida. Eles não se encontram sempre iguais, sempre com as mesmas características. Eles podem se modificar, tá bom? No caso da Entamoeba histolítica, ela pode ter a fase de trofozoito, que é essa aqui com vários pseudópodes, né? A gente pode chamar essa fase de fase adulta, ou ele pode ficar aqui encistado. A fase de cisto é uma fase de resistência, tá bom? Onde esse protozoário pode passar aí por um grande período ainda viável, tá certo? Aqui, a transmissão é feita pela ingestão do cisto, né? Então, quando as pessoas acabam ingerindo essa fase, essa estrutura, elas acabam se infectando, tá bom? No ser humano, esse indivíduo, ele pode infectar diversos órgãos, como vocês podem ver no nosso desenho, tá bom? É mais comum que a Entamoeba histolítica fique no nosso aparelho digestório, tá? E aí ela vai causar cólica, diarreia, fezes com sangue e alguns problemas hepáticos, são problemas de fígado, certo? A próxima doença que a gente vai falar é a giardíase, tá? Que vai ser causada pela Giardia lamblia, esse protozoáriozinho aqui que vocês estão vendo algumas imagens, né? Como vocês podem ver, ele apresenta vários flagelos, né? Ele também apresenta duas formas de vida, a mesma coisa, né? A forma de cisto, sem flagelo, de resistência aqui, e a forma de trofozoito, que seria a forma adulta. Bom, a transmissão também é por ingestão do cisto, certo? Quando a gente ingere o cisto, tanto da giardíase quanto da amebíase, esse cisto ele vai estar onde? Ele vai estar em alimentos mal lavados, tá? Ele pode estar na mão de alguém contaminado, tá bom? Então, são doenças que a gente consegue se proteger muito facilmente com hábitos de higiene, tá bom? Bom, esse cisto, depois que ele foi ingerido, então, ele vai lá para o nosso intestino fino, tá bom? Lá para o nosso intestino delgado. E lá no nosso intestino delgado, esse que era um cisto, ele se transforma, né, ele se modifica para a fase adulta, né, que é a fase de trofozoito, beleza? Esse trofozoito pode ser transmitido pelas fezes também, né? Então no cocôzinho da galera também sai trofozoito, beleza? E aí esse trofozoito vai produzir vários cistos. Então repara que fica assim, né? Cisto produz trofozoito, trofozoito produz cistos. E nisso aqui a gente vai passando pelo ciclo, tá certo? Esse cisto, então, ele pode entrar em contato com alimentos ou com água, e aí quando a pessoa ingere isso, ela vai acabar se contaminando também, tá? Quais são os sintomas? Galera, todas as infecções do nosso trato digestório, né, todas as infecções que ficam no nosso intestino vão ter esses sintomas básicos, tá bom? Que são diarreia, azia, dor abdominal. Esses são sintomas básicos de uma infecção do nosso trato digestório, tá bom? Além disso, essa infecção pode causar, né, agora um pouco mais específico no caso da giardíase, pode causar gases, pode causar perda de peso, pode causar fezes amareladas por compostos que esse protozoário solta, beleza? Próxima doença, toxoplasmose, né? Agente etiológico dessa doença é o Toxoplasma gondii, beleza? É esse protozoáriozinho que não tem sistema de locomoção evidente, né? Então fica naquele grupo lá que nós chamamos de grupo apicomplexa. Ele vai apresentar 3 fases de vida, tá? Errado aqui, não são 2, são 3, e as 3 fases estão aqui, beleza? Não precisam se ligar muito nessas fases, tá, galera? Isso aqui é mais a título de curiosidade. Eu não vou perguntar para vocês, nem o vestibular, nem o PAS vai perguntar para vocês quais fases esses protozoários apresentam, tá bom? Bom, a transmissão, galera. A toxoplasmose, ela é culturalmente associada ao gato. Mas como a gente pode ver na nossa imagem, né, as formas de contágio são muito mais diversificadas do que simplesmente o contato com o gatinho, tá bom? A gente pode, galera, ter contato, né, ou a gente pode ser infectado
por meio de mãos sujas, por meio de excrementos em recipientes, por meio de frutas ou legumes mal lavados, contaminação dos alimentos, né, tanto de carnes também, beleza? Então repara que cada flechinha que chega até o ser humano é uma forma de contaminação, tá bom? E uma das formas é o contato com o gato, mas é só uma delas, certo? Bom, quais são os sintomas, galera? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a toxoplasmose ela pode passar grandes períodos de maneira assintomática, tá? Sem o desenvolvimento de sintoma nenhum, tá? Quando ela é sintomática, ela vai causar o quê? Ela vai causar febre, como uma boa infecção, né? Ela vai causar também dor muscular e geralmente dores de cabeça. Toda toxoplasmose pode se desenvolver, né, pode se modificar para uma toxoplasmose ocular, que é quando esse protozoário migra para as regiões oculares, migra para os olhos, tá bom? A toxoplasmose, galera, não tem uma cura, beleza? Ela pode ser controlada por tratamento com antibióticos e até cirurgias de remoção ou cirurgias de correção do globo ocular, mas ela nunca vai ser curada 100%. Ela passa por ciclos. Em alguns ciclos ela fica mais retraída, em outros ciclos ela já fica mais evidente, tá bom? Toxoplasmose, então, desassociem ela apenas ao gato, por gentileza, tá certo? Nossa próxima doença é a malária, tá? A malária, galera, ela vai ser causada por... o agente etiológico dela, né? Vai ser o protozoário do gênero Plasmodium, beleza? Que também é um cara do grupo apicomplexa. Tá? Quais são os plasmódios que podem transmitir a malária? Esses aqui, o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, ou Plasmodium ovale, tá bom? Esses caras aqui, pessoal, eles vão causar diferentes tipos de malária, tá? É tudo malária, toda malária vai ser caracterizada por febre cíclica, há ciclos de febre, beleza? Mas aqui algumas características vão ser um pouquinho diferentes dependendo de qual protozoário que infectar, tá? Os sintomas, galera, bom, antes dos sintomas e do ciclo de vida, esse cara aqui tem um vetor. O vetor, então, é quem leva essa doença até o indivíduo, beleza? No caso da malária, o vetor pode ser o mesmo vetor da dengue, né? Que é o mosquito do gênero Anopheles, beleza? É ele, então, que por meio da picada leva isso até a gente, beleza? Então vamos lá para o ciclo dessa doença aí, ó. Bom, vamos começar o ciclo aqui com a liberação dessa forma chamada de esporozoito. Então, ó, o mosquito que estava contaminado injeta o parasita ao picar o ser humano, beleza? Injetou esse parasita aqui. Esse parasita rapidamente, então, se divide, né, faz a esporogonia e ele vai infectar de início células do nosso fígado, tá bom? Célulazinhas hepáticas, tá? Aí, depois que ele infectou as célulazinhas hepáticas, ele vai para as nossas hemácias, para as nossas célulazinhas vermelhas do sangue, tá bom? Um dos principais sintomas da malária, galera, é a febre cíclica. Tá? O que seria essa febre cíclica? Por que nós temos essa febre cíclica? A febre é causada pela liberação de compostos tóxicos presentes dentro das hemácias. Beleza, é isso que causa a febre. Quando a hemácia se rompe, nós temos febre. Por que essa febre é cíclica? Porque todos os protozoários, né, da mesma espécie, eles demoram o mesmo tempo para fazer reprodução assexuada. Então, ó, o protozoário entra dentro da hemácia. Presta atenção no meu cursor aqui, certo? Entra dentro da hemácia. Aqui a gente está representando um só, mas isso aqui aconteceu milhares de vezes. Então, milhares de protozoários entraram dentro de milhares de hemácias. E aí, vamos supor, depois de 12 horas, todos os protozoários que entraram dentro das hemácias terminaram a sua reprodução. Então nós temos um grande rompimento de hemácias, né? Um rompimento de várias hemácias, todas no mesmo momento, beleza? Isso pode ser de 12 em 12 horas, isso pode ser de 24 em 24 horas, isso pode ser de 48 em 48 horas também, tá? Mas beleza, ele vai continuar nesse ciclo das hemácias aqui, beleza? Mas aí ele também vai se reproduzir sexuadamente, tá? Produzindo gametas. Os gametas vão se encontrar e vão dar origem novamente aos esporozoítos, beleza? E aqui, ó, neste estágio, quando o mosquito pica a gente, né? Quando um mosquito do gênero Anopheles, então, se alimenta do sangue da pessoa contaminada nesse estágio, ele vai acabar se infectando também e pode se tornar um outro vetor, né? Pode levar essa doença até outros indivíduos, beleza? Sintomas da malária, galera: dor de cabeça,
febre, né, uma febre cíclica, como a gente comentou, uma febre de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas, beleza? Falta de apetite, cansaço, dor muscular, dor nas costas, enjoo, náusea, vômitos, o fígado inchado, né, já que o fígado é um local de infecção, tosse seca, que vai ser causada também pela presença dos protozoários, e aí, tremor, suor e palidez. Tremor e suor estão relacionados com a febre, né, e palidez, a hiponutrição, né, a baixa nutrição que esse indivíduo vai acabar tendo acesso. Bom, encaminhamos aqui para a nossa última doença, tá bom? É a doença de Chagas aqui. O agente etiológico é chamado de Trypanosoma cruzi, como a gente pode ver, ele se locomove por um grande flagelozão, né? Nessa imagem fica bem nítido para a gente, vários flagelos aqui, né? Ele apresenta essas 3 formas de vida, beleza? Este é o vetor da doença de Chagas, né? Comumente chamado de bicho barbeiro, mas da espécie Triatoma infestans ou da espécie Triatoma brasiliensis, beleza? Esses caras aqui são do gênero chamado de gênero Triatoma, como vocês podem perceber aí, tá bom? Bom, existe uma relação aqui com as casas de pau a pique, né, gente? Como vocês já sabem, essas casas de pau a pique são feitas de barro e de troncos, né, de galhos e tudo mais. E nessas casas a gente acaba encontrando uma série de frestas e buraquinhos e espaços vazios que o bicho barbeiro adora, né? Ele vai, então, dar preferência para utilizar essa casa aí como toca. Os buraquinhos e as frestas dessa casa serão utilizados como toca do bicho barbeiro. É por isso que as casas de pau a pique estão relacionadas à transmissão da doença de Chagas, beleza? Sintomas. Bom, na fase aguda, galera, que é a fase mais séria, né, nós temos o sinal de Romagnan, que é uma vermelhidão em algumas partes do corpo, beleza? Febre e dor muscular. Na fase intermediária, que não é nem aguda nem a crônica, né, fica ali no meio, a gente dificilmente tem alguns sintomas. E na fase crônica, né, vamos supor, uma pessoa está aqui anos com a doença de Chagas. Como será o desenvolvimento dos sintomas? Bom, na fase crônica nós teremos a megalia, né, que é o aumento de alguns órgãos do corpo desse indivíduo.